Meu irmão, minha irmã, deixa eu te fazer um convite. Segunda vez que o pastor vai pedir para você pegar o seu celular durante o culto. Esse negócio está estranho, né? Não, mas pode usar, meu irmão. Tem sua Bíblia, né? Eu creio que... Tenho quase certeza que todos vocês que estão aqui receberam, né? A mensagem com essa imagem que a gente utiliza, com o tema. E ao longo do culto a gente vai precisar dessa imagem para conversar. Além dessa imagem, dos nossos porta-retratos, das lembranças que a gente trouxe ao nosso coração quando nós compartilhamos as imagens, quando compartilhamos isso que nós sentimos com cada um desses momentos que a gente trouxe para decorar a igreja hoje. Mas eu queria que você agora baixasse a sua cabeça, fechasse seus olhos, nós vamos orar. Senhor, fala o Senhor mesmo, Pai, a cada um dos nossos corações, cada um de nós, Pai, precisa tanto da Tua voz, precisa daquilo que só o Senhor pode fazer no nosso coração, da Tua palavra, separando tudo aquilo que não vem de Ti, separando o nosso coração para ouvir o que o Senhor tem preparado. Age o Senhor mesmo em nós e tem misericórdia de nós. Assim nós te pedimos. Amém. Vou convidar você a abrir, ligar sua Bíblia, seu aplicativo, no livro de 1 Timóteo. Nós estamos conversando sobre o livro de 1 Timóteo, acho que você lembra disso. Demos um domingo de pausa na Páscoa, mas estamos voltando. E eu queria que você prestasse atenção no texto do capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 17. 1 Timóteo, capítulo 1, 12 a 17. Todos acharam? Pode permanecer assentado, nós vamos comentar, conversar durante a leitura. Diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor, e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, você quase completa com o cântico, né? Você tá querendo completar com o cântico, né? Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. E o motivo pelo qual você quis completar é muito justo, porque naquele tempo isso aqui também era um cântico. Os historiadores dizem que esse versículo 17 era um cântico da época e que Paulo terminou esse trecho com esse cântico. Ele escreveu pelo menos o final do cântico. E a gente também tem um cântico que a gente canta, né? E a gente lembra, não é assim? Pois bem, meu irmão, minha irmã, o tema da mensagem, o título da mensagem, né? É Porta-retratos de Deus. Porta-retratos de Deus. Pastor,
Como assim? Estou curioso para saber como é que o senhor vai ligar essa expressão com esse trecho de Timóteo. Deixa eu te explicar. Interessante demais que nós estamos ouvindo Paulo falar a um jovem pastor, depois que ele mesmo, Paulo, pregou e fundou essa igreja em Éfeso. E ele deve ter pregado lá por cerca de 3 anos. Isso vai ser interessante para a gente conversar daqui a pouco sobre isso. Paulo organizou e pregou, morou nesse local e pregou durante 3 anos. Agora você imagina Paulo. Não é qualquer um. Paulo pregando durante 3 anos. Numa igreja. Tempo integral, era isso que Paulo fazia. Agora você imagina. O que Deus fazia através de Paulo? Pois bem, depois de 3 anos, ele estava preso. E ele diz para Timóteo, Timóteo, aqui ó, você vai pastorear essa igreja aí. Preciso que você fique aí. E a gente tem a referência de que tipo de igreja era. Timóteo teve que lutar contra falsas doutrinas, falsos mestres, desorganização no serviço a Deus. Isso depois de Paulo ter ensinado durante 3 anos. Me dá um certo conforto, né? Meu amigo, se uma igreja que Paulo ensinou durante 3 anos tinha esse tanto de perrengue, tem misericórdia de mim, né, Senhor? Então, gente, toda vez que eu leio isso, eu abro um sorriso. Desculpa a sinceridade, mas assim, então assim, gente, Timóteo, é isso aqui que eu tenho para você, ó. Mas antes de fazer isso, antes de dizer que era isso que ele tinha, Paulo fez essas declarações aqui. Se a gente continuar a leitura um pouquinho, lá no verso 18, diz assim, ó: este é o dever de que te encarrego, ó Timóteo, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate, firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Só que antes de dizer isso para Timóteo, porque ele podia ter começado a carta já dizendo isso, dizendo assim, Timóteo, é o seguinte, você vai cuidar da igreja lá em Éfeso, ok? Não. Antes disso, Paulo chegou para Timóteo e disse assim, Timóteo, antes que você venha me falar o que está acontecendo, deixa eu te dizer, deixa eu dar testemunho do que Deus fez em mim. E Paulo começa a falar de quem ele era. Paulo chega e diz assim, graças a Deus, porque sendo quem eu era, a graça de Deus me alcançou. Sabe por quê? Porque uma das estratégias mais eficazes que o mal tem de nos impedir de servir a Deus, é nos desqualificar. É de chegar para nós e dizer assim, quem você pensa que é para falar de Deus? Essa é uma das estratégias mais eficazes. E a gente precisa parar de cair. A gente precisa parar de ouvir isso. Então Paulo já começa na canela, dizendo assim, eu sou o pior dos pecadores, eu sou o chefe, eu sou o principal, eu sou o que planeja. Eu perseguia, eu blasfemava. Eu e você não temos a noção exata do que é uma pessoa, um judeu, dizer que ele era blasfemo. Eu e você não entendemos como a pessoa tem que descer até o local mais simples da sua vida para conseguir dizer, fui blasfemo. Eu blasfemei contra Deus. Não tinha nada pior. Acabou.
Era isso. E Paulo está dizendo, eu blasfemo, eu perseguidor da igreja, eu dou graças a Deus porque ele, e aí eu vou voltar para você lembrar, ele diz assim, sou grato a Deus porque ele me fortaleceu e me considerou, o quê? Fiel. Então assim, quando o mal vier colocar na sua cuca a ideia de que você não pode falar, porque você não tem curso de teologia, porque você não é pastor, porque você fez aquilo que eu sei que você fez. Tem um filme que fala sobre isso, né? Eu sei o que você fez no verão passado, mas eu sei o que você fez ontem. Eu sei, você vai discipular agora, você, Essa é a estratégia, é a primeira. E Deus nos chamou hoje para parar de cair. Ele vai continuar tentando. O mundo faz igualzinho. Quando alguém precisa, alguém que tem algo a dizer que é importante, e você não pode refutar o que ele vai dizer, a primeira técnica é desacreditar você. É dizer que é começar a apontar seus defeitos. Porque aí quem te ouvir vai se preocupar mais com seus defeitos do que com a verdade que você tem para dizer. Então, se você é um alcoólatra, se você é um estuprador, se você é uma pessoa sem menor caráter moral, e você sabe da corrupção de alguém, e isso não pode ser anulado, a primeira estratégia é te desacreditar. É dizer que o seu testemunho não vale nada. Não interessa se você está dizendo a verdade. Você não vale a verdade. O mal faz igualzinho conosco. E eu e você temos que parar de cair nessa estratégia. Tem uma música em inglês que eu sonho no dia que fizerem a versão. Eu já tentei fazer, não dei conta. Que fala assim, no refrão fala mais ou menos assim, que eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém. Eu sou simplesmente um ninguém que quer falar para todo mundo sobre um alguém. Mas eu mesmo não sou ninguém. E aí assim, a irmã já está recitando a música em inglês aqui. E aí assim, quando o mal vier perguntar para você, quem você pensa que é para falar dele? A resposta é, ninguém. A resposta não é, eu sou pastor, eu sou líder de célula, eu tenho 50 anos de membro da igreja, eu sou batizado. Não, a resposta não é essa. Quando a gente responde assim, a gente caiu na armadilha. A resposta é, eu não sou ninguém, mas eu venho falar de quem é, do único que é. Eu não sou ninguém não. Não perca seu tempo me dizendo que eu não valho a pena. Eu sei que eu não valho a pena. Não perca seu tempo me acusando, porque eu sei. Mas ele disse que eu posso falar. Então eu vou falar. Acabou. Acabou. A estratégia cai por terra. E Paulo chega para Timóteo e diz assim, Timóteo, não se preocupa não. Mas quem é esse Timóteo? Interessante demais. Lá na frente, a gente vai chegar lá, se Deus permitir, lá na segunda carta a Timóteo, Paulo fala de quem era Timóteo. É interessante demais que Timóteo não é daquelas pessoas que tem o testemunho igual ao Paulo, que era blasfemo, perseguidor da igreja. Não. Timóteo foi criado na casa de Deus. A avó de Timóteo já conhecia Deus. A mãe de Timóteo conhecia Deus. E Paulo fala assim, a fé que habitou na tua avó, Lloyd, na tua mãe, eu não sei se eu errei a ordem, Eunice, essa também está em você, e eu sei. Essa é outra coisa interessantíssima. Não sei se é o seu caso, mas é o meu. Eu já nasci num lar evangélico, graças a Deus. Só que
Em alguns locais parece que isso é um demérito, porque você não esteve naquele momento perdido para poder ter o testemunho de quando voltar. Não sei se você já teve o drama, eu tive esse drama na minha adolescência inteira. Quando foi que você se converteu? E aquilo parecia uma falha. Eu não tenho uma data. Você tem uma data, Mônica? Mônica, que falha incrível. Então assim, como faz? Como se isso fosse um demérito. Não, Timóteo também. Nada é demérito para a gente servir a Deus. Deus chega para a gente e diz assim: você vai. Sabe, eu ou outros de vocês que tenham crescido assim na fé, sabe o que a gente tem que lembrar? E isso é importante. É que eu posso não ter sido preso, mas eu poderia ter sido preso se Deus não tivesse cuidado de mim. Eu posso nunca ter me envolvido com drogas, mas eu poderia ter me envolvido. Porque não foi porque eu sou bonzinho que eu nunca me envolvi. É porque Deus cuidou de mim. Eu tenho 56 anos de idade. Eu jamais vi droga. Eu não sei como é o cheiro, nunca vi. Ninguém nunca me ofereceu. Não sei. Isso é mérito meu? Eu jamais ter sido exposto? Não! Foi Deus que cuidou de mim. Foi Deus que cuidou de mim. Às vezes as pessoas passam no local. Ih, você viu o cheiro de maconha que está ali? Não sei, não conheço. Mas não é mérito meu. Porque a gente também cai nesse erro de achar que é mérito nosso. Não, mas não é mesmo. A questão é que nada é mérito nosso. Tudo é a graça de Deus. E tem um momento que Paulo chega para Timóteo e diz assim, transbordou, porém, a graça do Senhor. Transbordou. Sabe o que Deus faz? Quando Ele chama a mim e a você para testemunhar de Deus, Ele não dá no limite. Deus não tem limite para perdoar. Deus não tem um estoque de perdão que se você errou bem muito vai faltar para mim. Não funciona assim. Não tem problema que eu pequei bem muito, não vai faltar para o Eduardo. Tem perdão para o Eduardo também. O problema de Deus não é o perdão. Deus ama perdoar. Deus já resolveu isso na cruz. E a gente fica achando que, não, será que Deus... Ele ama perdoar, é o que Ele mais gosta de fazer, é derramar o sangue dele sobre o pecador. Há mais alegria no céu sobre um pecador que se converte, do que sobre 99 que nunca se perderam. Como assim? Porque as 99 que nunca se perderam já estão em Deus, gente. A gente precisa entender. E aí Paulo fala algo muito lindo. Ele diz assim: por essa razão me foi concedida misericórdia. Qual razão? Calma, é porque as pessoas naquele tempo falavam assim. Primeiro eles falavam, depois eles explicavam por quê. Então começa essa frase lá no final. Ele diz assim, para que eu servisse de modelo. Sabe o que Deus quer fazer comigo? Ele quer que eu seja a amostra de Deus. Você já comprou cortina? Que a pessoa chega, persiana. Essa pessoa está rindo aqui porque ela já comprou. Pronto. Chama alguém para mudar o tecido do sofá da sua casa. A pessoa chega lá com uma mala desse tamanho, cheio de amostras. Deixa eu te falar, você não passa de uma amostra do poder de Deus. E é isso que Ele quer que você seja.
Quando alguém chegar e disser assim, não tem jeito para a minha vida, agora eu falei de novo, eu sou mesmo um inútil. Aí Deus chega e mostra a minha foto e diz assim, tem sim, ó o que eu fiz com o André. Você é uma amostra de Deus, um catálogo, um monstruário. Você é um porta-retrato de Deus. Você é o porta-retrato que Deus coloca na estante dele. Paulo, acho que Paulo tinha uma moldura legal. Porque era muito bom e ainda é muito bom a gente olhar para quem Paulo era e o que Deus fez com ele. Cara, se Deus fez o que ele fez com Paulo, imagina o que ele podia fazer com Timóteo, que nunca tinha blasfemado. Aí a gente pensa, será que ele podia fazer mais ainda com Timóteo? Não, porque Deus não tem limite. Ele faz do mesmo jeito. Mas ele quer que eu e você estejamos na prateleira dele, porta-retrato. A minha vida seja um porta-retrato para as pessoas que estão desanimadas. Agora, pega o seu celular, aquele que eu tinha pedido para você ficar com ele, ponto, com a imagem no ponto. Vou pegar o meu aqui. Olha essa imagem que eu não sei se você prestou atenção na imagem que o pastor mandou para você. Amplia, faz assim, ó. Você já viu criança bem pequenininha? Pega o Bernardo e mostra, e dá uma foto de papel para ele. O que ele vai fazer? Ele faz assim, né? Ele já quer fazer o zoom. Amplia aí o teu zoom e vê as fotos que o pastor colocou aqui. Vê se alguma delas a gente encontra nos nossos porta-retratos. Você tem alguma foto? Tem alguma foto aqui de você preso? Nos nossos porta-retratos? Tem não, né? Graças a Deus não. Mas talvez pudesse ter. Tem alguma foto sua nesse corredor, nessa tristeza, que nem essa foto aqui do canto direito? Tem alguma foto você chorando nesses porta-retratos? Tem alguma foto você de coração partido? Não, você pode até estar, né, lembrando, mas a sua foto de coração partido, não sei, duvido que você tenha, depois você me mostra. Tem a foto sua na UTI aí, nesse seu porta-retrato? Podia ter. Não tem. Tem uma foto sua, você liso, sem dinheiro para pagar? Não, você sabe que você estava lisa, mas a foto não mostra isso, né? Você pode até saber que naquela foto ali eu estava liso, não tinha um centavo, mas a foto não mostra. Eu não sei, olhando a foto não vejo. Aqui você vê, né? Que essa pessoa está sem dinheiro. Os momentos que a gente escolhe são os momentos 10 top. Esses são os que a gente põe na nossa estante. Sabe quais são os momentos que Deus põe na estante dele, meus e seus? São os momentos em que a gente estava naquele local que nem a gente acreditava que ele podia nos tirar. E daí, pastor? E daí que são esses momentos que Deus quer que a gente apresente para as pessoas. Vou dar uma pausa para você pensar. Discipulado é exatamente isso. É você poder estar num local de intimidade em que você pode dizer para as pessoas: tem solução para a sua vida sim, deixa eu falar sobre a minha. E você abrir o seu porta-retrato que a pessoa precisa ver. Porque você me vê aqui agora, todo sorridente aqui, pregando, uau, que legal. Mas você precisava me ver alguns anos atrás. Você precisava ver alguns de nós, alguns anos atrás aqui. Amém. E a ideia não seria tão bonitinha que tem que estar hoje. Todo mundo aqui de banho tomado, né? Todo mundo bem alimentado.
Mas e se os nossos porta-retratos não fossem esses aqui e fossem os de Deus? Ah, pastor, então eu não posso celebrar as coisas boas? Claro que pode, meu irmão, minha irmã. Foi uma estratégia que eu estou utilizando para te mostrar que isso aqui é muito bom. Mas o que salva as pessoas é a amostra do poder de Deus quando a gente precisa. Depois a gente não sabe por que as nossas igrejas só estão cheias de pessoas que só conhecem a Deus. Porque a gente não fala de como a gente era quando a gente não prestava. Discipulado existe para isso. Igreja existe para isso. Para a gente abrir o coração e dizer assim, ó, deixa eu te falar, você está me vendo assim, mas deixa eu te falar quando Deus tocou na minha vida. E a igreja perde oportunidades lindas que Deus prepara para nós, para que o nosso choro vire salvação. Que as nossas lágrimas virem salvação na vida das pessoas. Que os momentos de dor, de desesperança, a gente lê o Salmo 42 no comecinho, o salmista diz assim, por que estás abatido, ó minha alma? Você não conhece a Deus? Deus pergunta para você hoje, você não conhece Deus? Você não sabe o que Deus pode fazer? Por que você tem medo de te mostrar do jeito que você era? Para que alguém seja salvo. Os porta-retratos de Deus são aqueles que as pessoas precisam ver na nossa vida. Minha mãe está aqui hoje no culto. Ela deve ter algumas lembranças minhas que ela não colocaria em porta-retrato. Mãe, né? Mãe conhece a gente, né? Esqueceu nada. Né? Você anda com ela mais um pouquinho, de vez em quando ela solta um. As igrejas precisam estar cheias de gente disposta a mostrar os porta-retratos de Deus. A gente precisa ter coragem de mostrar para as pessoas momentos em que só Deus. Ah, pastor, mas eu não gosto de ver aqueles momentos. Por quê? A gente lê aquele versículo e diz, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E a gente acha que é a parte final. Não, o momento que pode me dar esperança é quando eu achei que não tinha jeito para mim. Só a misericórdia de Deus. Me lembro perfeitamente de alguns desses momentos. Perfeitamente. Deus quer que a gente fale. Mas não. A gente vem para a igreja, toma banho e todo mundo fica santo. Beleza? Todo mundo é marido maravilhoso, pai maravilhoso, esposa maravilhosa. Mas Deus quer que as pessoas saibam que Deus nos trouxe de um local aonde só Ele poderia ter nos trazido. Deus fazia de Paulo uma amostra pública. Mas que Deus é esse, né? Que Deus é esse que você serve, que quer te fazer de amostra pública? Eu estou falando isso porque o inimigo já deve estar falando isso no seu ouvido agorinha. Esse é o seu Deus. Ele quer te fazer de amostra pública mesmo. Mas Ele fez isso antes de você. Deus nunca te mandou fazer nada que Ele não tenha feito primeiro e de forma perfeita. Ele quer te mostrar mesmo para as pessoas nos momentos em que você precisava dele. Quer? É? Sim. Se alguém te disser que não é, meu irmão.
Deus quer te mostrar nos momentos em que você precisava de Deus, e você precisa estar disposto a se mostrar. Se você não estiver disposto, a próxima vez que eu fizer o apelo, aceite, porque isso é que é aceitar Jesus. Se você só quiser mostrar, você bonitinho, isso não é aceitar Jesus. Não se engane, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, diz o Senhor. Mas pastor, fala de novo aquela história de que ele fez antes. Eu vou falar para você. Abriu mão da sua glória, glória como a do unigênito do Pai, e decidiu vir na nossa carne que fede, que apodrece, e viver e morrer, e morte de cruz, nu, rasgado e perfurado. Sim, eu gosto de ressaltar isso, porque as pessoas que usam crucifixo, eu nunca vi um crucifixo de Jesus nu, mas Jesus foi crucificado nu. Esse é o porta-retrato. E ele disse: todo aquele que olhar para mim, esse será salvo. Eis que serei levantado da terra, e todo aquele que olhar para mim será salvo. Ele não julgou por usurpação, ele não julgou que isso era muito pequeno para ele fazer, ele sendo Deus. E ele abriu mão da sua glória e veio morrer morte de cruz, rasgado, furado, perfurado, sangrando, nu, por mim e por você. E eu e você ficamos com mimimi de ser apresentado nos momentos em que a gente precisava dele. E depois a gente não sabe por que a igreja não está lotada de gente que precisa de Deus. Se eu e você quisermos ser o porta-retrato de Deus, eu te garanto que as pessoas não resistem quando elas veem que há salvação para elas. Todo mundo quer salvação. O que as pessoas não acreditam mais é que há salvação. E você sabe, eu sei, a gente sabe que há salvação, porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Há salvação para a Karine, há salvação para o André, há salvação para a Ju, há salvação para nós, há salvação para aquelas pessoas que eu acho que não há mais, que você acha que não há mais, que ela tem certeza que não há mais salvação para ela. O Evangelho é poder para salvação das pessoas. O Evangelho não é uma notícia boa simplesmente para quem já é bonzinho. Ele veio, foi para os que precisavam de salvação, os doentes, os perdidos. Deus nos chama para sermos os porta-retratos de Deus. Se eu chamasse hoje aqui, se eu pudesse chamar, uma ilustração, né? Uma pessoa que nem a mulher do fluxo de sangue, ela ia dizer: eu quero falar, eu não tinha esperança, eu já tinha gasto tudo, mas eu sabia que se eu tocasse nele, eu seria curado. Ela ia dizer: foi isso que ele fez na minha vida. Ela não ia ficar calada não. Se eu chamasse a viúva de Naim, ela ia dizer: eu sei, ele tocou no meu filho e me devolveu meu filho que já estava morto, eu posso falar dele. Se eu chamasse qualquer um daquelas pessoas que a gente ouve na Bíblia, a pessoa ia dizer: escolhe eu, pastor, eu vou falar. Deus chama a mim e a você para chegar para as pessoas e dizer assim: foi isso que ele fez na minha. Eu não sei o que ele fez na do pastor André não, mas na minha vida foi isso aqui que ele fez, O Magela pode alcançar pessoas que eu nunca nem vou conhecer. E essas pessoas estão pouco se importando com o que Deus fez na minha vida, mas eles querem ver o que Ele está fazendo na vida dele. Porque eles conhecem.
Magela. O Felipe conhece pessoas que eu nunca nem vou conhecer. E eles conhecem o Felipe. Se ele falar o que Deus fez na vida dele, isso faz diferença para as pessoas. O Cláudio, a Cícera, a Joana, a Ana, Júnior, Ju, Carla, Sérgio, Giselda. Todos nós. É só a questão da gente querer ser o porta-retrato de Deus. Você entendeu o que Deus falou com você? Eu posso parar hoje? Devo continuar? Põe um sorriso no rosto. Você hoje em dia já tem uma vida lindíssima. Sua vida dá uma foto linda. Queira ser também um porta-retrato de Deus. Daqueles que quando a pessoa passa em frente à estante dele, ela não volta do mesmo jeito. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que Deus nos falou hoje. Em nome de Jesus. Amém.